Boa tarde, pai. Boa tarde, boa tarde. Como é que se chama? Obrigado, acredito. Eu chamo Alexandre Cedia. Nasci no posto administrativo de Itaquane, distrito de Eligelo. Então, escolhi em 1962, já estive na escola. 63, 64, depois da luta armada. Meu professor da terceira classe já aguentou, foi preso. Então eu abandonei a escola com terceira classe rudimentar. Então os meus pais não tinham possibilidade. Então, 66, eu fui para Quelimane. Apanhei um emprego. Depois do emprego, 66, 67, 68, com eles lá em Quelimane, na cidade de Quelimane. E lá na minha zona não havia igreja adventista sétimo dia. Meus pais eram mesmo gentio, concordo, gentio. E na escola onde eu estava a estudar, né? Então, afinal, só ali era depois dos padres. Todos aqueles, depois de terceira classe rudimentar, todos os padres levaram aqueles mais aproveitados que pegavam velas, não sei o quê. Então, transferiram para uma outra escola da missão, e outros já têm Zobe. Então, eu fiquei isolado, não podia fazer nada. Meus pais mandam para Quelimane. Quando chego em Quelimane, quando apanho emprego, 66, 67. Foi no dia 10 de maio de 66. Então, fiquei com aqueles patrões, 66, 67, 68. Saí de lá, fui no Marromeio, trabalhei no Marromeio, com outros brancos. Então, os mesmos tinham apanhado transferência na Companhia dos Zambesi em Quelimane, chamaram-me aqui na beira. Saí de lá da Marromeio diretamente até aqui na beira. No dia 15 de janeiro de 1969. Logo que chego aqui, receberam meus patrões, então fiquei lá. Então, o que aconteceu? Então, eu comecei lá a brincar com a minha juventude. Foi nessa altura, cheguei com 17 anos, 18, 19, 20 anos. Então, eu fui na terra, casei primeiro a minha mulher. Então, ela ainda não estou com ela, já perdeu a vida, mas perdeu a vida com uma consequência fora de mim. Quando eu estive cá a trabalhar, ela lá, depois já dobro, passou com outro homem. Pronto. Então, eu fiquei. Então, o que acontece? Em 64, meu amigo para essa igreja, porque a igreja lá estava distante do distrito, chamado Marcorino. Então, ele era adventista, começou a namorar para eu deixar toda aquela brincadeira que eu fazia. Eu sempre fazia com aquela brincadeira de treino, não sei o que, boxe, eu queria estive mesmo atualizado no boxe. Aí no SLB, aqui é na Estrela. Então eu assistia aquilo, não sei. Então esse meu amigo aproximou-me, oi irmão, isso aqui, olha, eu estou na terra, já sou casado, não sei o que agora, tá. Ele começou a me levar para aqui nessa igreja, 64. Foi mês de quê? De dezembro. Dezembro passamos, depois de dezembro, janeiro, fevereiro, pronto. Eu fui na terra, casei também, conforme a informação do meu amigo, tudo correu bem. Então, o que acontece? Chega a vez de eu ser batizado aqui. Isso que me deixa mesmo uma história muito linda. Então, nessa altura, em 64, vieram os pastores do Munguluni. Estava a deixar a pasta toda da igreja adventista sétimo dia na mão do pastor Estevão. Pastor Estevão, estava aqui o pastor Estevão, pastor Magalhães, estava aqui o pastor, tem um pastor muito mesmo, Mabote. Então, eram esses pastores. Então, aqueles brancos vieram, então, deixaram a pasta da igreja adventista sétimo dia, do Munguluni para cá. Então, o que acontece? Quando eles deixam aquilo, foi na altura, mês de maio, no fim de maio, de 74, 5. Todo 64 já estive por aqui, na escola sabatina, não sei o que era. Custava muito também para que eu entrasse meio bem integrante como adventista, mas pronto, também como brincadeira de juventude. Então, o que acontece? Então, no mês de maio, passa-me aqui uma declaração para que eu fosse batizado lá, na terra. Minha mulher achava de grávida e disseram que tá bem, vai já até lá. Na sua terra vai ser batizado. Então, o batismo dessa igreja vai ocorrer, então, daqui a 30 dias.
Agora, e eu saí a minha férias, olha, então eu já saí férias. Então, assim, quero ir, então, na terra, deixar a minha mulher porque está de grávida, senão, sozinho aqui não havia aqui muito maquilimano, para que cuidasse a minha mulher. Então, eu levei minha mulher. Agora, então, o meu ideia era para ser batizado aqui, como fazer, passar uma declaração, pastor Estevão, com o pastor Mabote, eu fui até na minha terra, coisa de Taquane, lá no deserto. O que acontece quando chega lá? A igreja estava distante a 45 quilômetros. 45 quilômetros de Taquane para onde estava a igreja. Realmente, então, eu fiquei ali 2 dias, apresentei os meus pais, que olha, eu agora, a partir de hoje, sou adventista, sétimo dia. Como? Eu disse, não, o adventista não come porco, não bebe, eu disse, não, papai, eu quero tudo isso deixar. Eu quero pertencer na igreja adventista, sétimo dia. Então, eu saí, percorri 45 quilômetros para na igreja central de Ligela. Chego lá em Ligela, faço tudo, apresentei no sábado os meus documentos que levou daqui. Afinal, tu és de onde? Sou da Taquane. Há batismo lá no Correio, uma parte chamada Correio. Então, há batismo. Agora, vamos de lá até lá. Saímos de lá diretamente até no Correio, com eles pastores. Chego lá, então era um riozinho fechado, com água ali acumulada, que era então o batismo. Próprios os pastores decidiram, não vai ser aqui. Vamos lá mesmo na sua zona, lá à frente, a mais de 25 quilômetros, há uma escola, há uma igreja lá, adventista. Vamos até lá, aqui não. Ok. Então, participamos daquele batismo, passei para a minha zona, no meu posto, depois do posto lá de Taquane. No outro sábado, os pastores estavam a passar de moto, disseram que, olha, vimos um moço aqui, um senhor que veio da beira, na nossa igreja. Agora, nós já passamos, fala a ele para que amanhã então ele vire, porque daqui a 3, 4 dias vamos iniciar lá reavivamento, para ser batizado. Eu logo recebi informação, eu, minha família, tudo, fomos até lá. Quando chego lá, participamos sexta-feira. No sábado, então, fui batizado. Então, a coisa que me impressiona, lá negado disseram que não podia ser daqui, porque era um riozinho fechado. E lá, então, é 3 rios. Um rio, outro rio corrente, que era o Ligela. E lá, então, eu fui batizado. Fui batizado, toda a gente ali admiraram. Por quê? Então, lá na beira, como é que ouvimos que você já veio. Filho, está reconhecido, né? Como naquela altura, quem trabalhava longe. Ouvimos que você já veio. Agora, para você batizar a igreja adventista, como é que é? Lá na igreja, na beira, há a igreja adventista? Sim, há a igreja. Converti lá. Estava aqui, foi batizado. Logo então o pastor Estevão, quem me batizou pastor Alexandre Mangala, pastor Muarule, batizado, até estava lá papá falecido Mozangar, que era evangelista, chamava naquele tempo evangelista. Yeah. Então tudo ali ficaram admirados. Ok, na beira assim. Então logo então eu saí, prometeram uma coisa, que olha, enquanto na sua área não há igreja, eu creio que então, a partir de lá para lá é longe, de lá para aqui é longe, 25 quilômetros. Agora você mesmo, fácil então fazer levantar aquela gente. Enquanto lá em Taquane havia uma igreja adventista, era dirigido por um senhor chamado Zeferino. Quando ele então, os portugueses perseguiram aquele senhor, como então era da igreja adventista, perseguiram, todos os membros ficaram espalhados, cada um no seu lugar, porque tinha medo. Então, lá os pastores disseram que, irmão Celia, como então você batizou de lá, faz lá recuperar todos aqueles cristãos para que então eles continuem na igreja. Na realidade, aquela promessa parece que foi uma bênção, então tudo aquilo ocorreu. Então, em 2, 3 meses que eu fiquei lá, sobre as minhas férias, final de todos aqueles, acabei de recuperar, continuar como cristão. Todos aqueles, então, numa mangueira, não sei o quê. E agora é uma igreja central. Agora é se chama Munganiwa. A igreja do Munganiwa. Então, eu fiquei até lá. Portanto, quando fez isso, realmente, até aqui, fiz lá toda a gente, há 1, 2, 3 igrejas que conhecem a mim como fosse o seu grande líder. Sai hoje para lá, todos então eles ficam contentes e dão-me qualquer palavra para eu contribuir a eles.
o que eu ajudei, na esperança e na verdade, realmente são muitos. Até aqui, sempre chora por mim. O papai Celia não batizou cá na igreja da Ponta Geo. Converti-me aqui, Converteu-se aqui. passaram-me declaração, que as minhas férias já estavam próximas. Fui até então lá. Então, quando é que volta para a Beira para poder começar a passar os cultos, né, na igreja da Ponta Geo? Ok. Logo quando batizei-me, então, fiquei lá 3 meses. Organizei todos aqueles. De lá sempre numa mangueirinha. Agora que hoje igreja adventista, Munganiwa. Logo então eu voltei para aqui. Apresentei com aqueles documentos, conforme aquelas declarações que eles tinham dado para lá. Então apresentei e eles colocaram no dia. Então comecei a trabalhar com eles. Foi na altura quando, então logo, estava aquele nosso ancião, Moreira. Quando eu voltei, passei na Moreira. Estava aqui o pastor Magalhães, estava aqui o pastor Mapote, todos aqueles ficaram contentes. Nós pensávamos que então, depois de declaração, você quando ir lá vai desprezar aquele documento, né? Não perseguir segundo o seu pedido. Então eu fiquei a trabalhar com ele. Logo então, em 77, então eu saí daqui então para no coisa, aqui no seminário. Eu trabalhava na Sugere, então sempre eu com o seminário. E com o pastor Donça, com 2 seus irmãos, vivíamos na mesma casa, e nós então pertencemos, passamos à igreja do já. Mas não, naquela altura não apanhamos transferência aqui. Nós estávamos lá com o pastor Liconde, pastor Mesa, e outros já perderam todos esses da vida, e pronto, ficamos lá. Era lá e depois aqui, lá. E quais são as lembranças, né, que tem da igreja? Eu acredito que como a igreja da Ponta Geo é hoje, é diferente de como era anteriormente. Será que a estrutura, a organização continua igual ou algumas coisas mudaram? Eu adivinho que então realmente mesmo as coisas mudaram. Porque só estávamos aqui só. Quando vieram aqueles brancos da igreja do Mungulune até aqui, estavam a rasca com o que podia deixar a paz. Podia deixar aqui as chaves. Podia deixar aqui ver cinema que nós assistíamos aqui embaixo. Então estava muito a rasca. Mas viram o homem ativo que sofreu com perseguição dos colonos sobre a igreja adventista sétimo dia. Esse pastor Ntomora, que é o pastor Estevão. Então todos os materiais deixaram para ele. Então, e realmente, quando eles foram, a igreja começou a se desenvolver. Estava aqui o ancião Moreira, estava aqui o ancião, trabalhava aí na Sica, Pado, estava aqui o ancião, todos aqui da igreja começaram a desenvolver. E, bom, depois que os colonos deixaram as chaves com o pastor Estevão, né? E Mabote. Como é que foi a liderança dele? Como é que a igreja avançou, né? Sabemos nós que os brancos talvez tenham uma outra maneira de dirigir a igreja e deixaram na responsabilidade do irmão Estevão. E como é que foi a convivência? Como é que a igreja desenvolveu-se até chegar ao ponto de que como é que ela é hoje? E esses pastores que aqueles brancos deixaram, pastor Nunes, e o pastor Escola, quando saíram de lá para cá, então todos aqueles pastores da formação foi Mungulune, era Mungulune. Todos aqueles já estavam bem instruídos e bem maduros. Por isso que eles, para deixar com eles, não ignoraram. Já sabia que então a igreja vai andar. Realmente, quando deixaram todos aqueles poderes, então a igreja começou a desenvolver. Todos aqueles seus alunos de Mungulune realmente se formaram. Estamos a ver ali, formou-se lá, batizou-se lá. Realmente, então a igreja começou a andar. Então, sempre nessa altura, ouvíamos o pastor Tunguru, lá, Maputo, na União, Tunguru e tal, não sei o que. Ouvíamos e a igreja começou a andar. Porque já estava na nossa mão. E ao entregar o chave, aí esses brancos, chorou-se muito naquele dia.
nós ficamos membros ficamos humilhados. Mas afinal a igreja é verdadeira. Se se chora, como vai a igreja vai? Chama a chorar para a igreja o que vai acontecer depois de atrás. E eles choraram, havia de que então a igreja iria no outro estado. Às vezes deixarem cair, mas a igreja não caiu. Isso aí eu alegro muito. A igreja começou a desenvolver. Estava aqui jovens, e aí que conheço da minha classe, não sei, até outros morreram na esperança. Morreram na esperança e na verdade. Bom, a igreja do tempo do Papá Celia é diferente da igreja hoje, não é? Diferente, digo, talvez como as coisas estavam organizadas naquela época. Acredito que os bancos, as cadeiras, não está, o púlpito em si, né, é diferente daquele que era naquela época. Sim, sim. Então, queria que o Papá Celia, em poucas palavras, pudesse descrever, né, a sensação que sente com a evolução da igreja, porque o colono deixou de uma maneira, né, convosco, vocês cuidaram da igreja e também chegou o momento em que vocês deixaram com os próximos, né? Sim. E os próximos estão a levar a igreja adiante. Como o Papá Celia vê? Eu sinto-me feliz porque a igreja está a crescer. Quando vi aqueles brancos a chorar sobre a igreja, parece eles imaginavam como a igreja ia cair, ia levar o outra mão. Mas a igreja cresceu. Não era assim nessa altura. Éramos poucos, pouca gente. Hoje já está assim. A mensagem já foi mesmo bem captada e hoje em dia. Hoje foi captada. Porque naquele tempo, eu acho que tinha medo. Às vezes vinha aqui na escola anexa, entrávamos já embaixo, ver cinema, não sei o quê. De manhã, no sábado era das Santas, depois de baixo para 18 horas, então estávamos aqui. Dizia que a escola é anexa, havia a escola anexa. Então, aquele que não apareceu das Santas, então vinha no período da tarde. Tudo então correu bem. Por isso que eu acredito que desenvolveu bem. E a chamada de muitas almas, realmente também isso aconteceu. Aconteceu hoje em dia, muitas sempre. E eu não vi aqui sozinho. Foi com um amigo meu. Anda, não sei o que. Vi aqui logo em Itaguera. E eu também fiz alguma coisa. Por isso me sinto feliz, porque quando os pastores lá, o meu batismo, aí também nós queremos que então, na sua zona, não há igreja perto. Então, mas realmente até hoje já existe uma igreja adventista sétimo dia. E essa igreja central é conhecido lá em Ligela, tudo de igreja do Munganil. Bom, o que alegra o coração do Papá Celia durante todo esse percurso que passou, né? Começou não sendo adventista, o seu amigo convidou-lhe para poder participar na igreja adventista. Hoje, acredito que os filhos do Papá Celia são adventistas. Toda a minha família. O que alegra o coração do Papá Celia? Eu alegro muito porque estou seguro, porque realmente, quando eu vejo na minha juventude, eu onde andava, não sei o que, era no boxe, não. Agora então, isso, eu estou muito seguro, por isso que muita gente na minha zona, onde lá na minha zona, na terra, até por aqui, muitos leem, porque o homem é um livro, tem que ler a ele na sua forma, na sua ansiedade, na sua calma. Então, não, eu quero ser também como aquele. Adventista, nosso remédio que nós temos aqui, eu acho do remédio, né? Então, é isso. Vê a pessoa, não, eu quero ser como aquele. É de onde, então, eu sinto-me orgulhoso, realmente. Muita gente sempre que me diz, olha, Alexandre, não tem problema. Depois da sua mulher, da sua primeira mulher, quando andou no seu caminho, ele não reagiu. Diz que está bem, eu vou ajudar. Com essa nova mamãe que tenho 43 anos de casado. Tenho um. Alegria. De lá, o meu batismo até hoje tem 50 anos. Fiz no dia 8 de junho. Anteontem, este mês de junho, no dia 8. Por isso falei no meu. Na minha classe. Irmãos, hoje estou fazendo 50 anos.
Honra por mim para que então continue assim. Estou fazendo 50 anos. 8 de junho de 75. 8 de junho de 2025. Então fiz 50 anos. Sinto-me feliz. Muito feliz. Esse pedacinho que resta, eu creio que então, às vezes, Deus que me faça, que me assegure assim. E eu também creio que falar com muitos jovens. Como estar na igreja. Como ficar com a igreja. Como ser adventista. Então, esse aí já tenho forma. Então, fiz em junho 50 anos de Adventista. aqui. Bom, na igreja. a história do Papá Celia é muito bonita. Muito bonito. Muito bonita. Para terminarmos mesmo, queria pedir, né, para o Papá Celia deixar uma mensagem para os jovens que vão continuar, né, nesta caminhada que é levar a mensagem de Deus aos outros que não conhecem. Vão continuar a levar a Igreja de Deus à frente, vão continuar cuidando da Igreja de Deus, vão continuar cuidando dos membros novos, assim como o Papá Celia cuidou dos novos convertidos que apareciam quando continuavam ali a cuidar da Igreja de Deus. Que mensagem o Papá Celia deixa para a futura geração da Igreja da Ponta Cheia? O que eu quero deixar aqui é o seguinte: estar firme na igreja, paciência, investigação a Bíblia, ter a fé. Lemos daí que então pela fé Deus fez aquilo para Abraão. E a fé é a verdade. Não misture. Não misture. Mas estar firme. A verdade é a igreja adventista. Eu às vezes reprovo hoje em dia, não, aquela igreja que salva. Não. Além disso, que eu resumidamente que eu fiz, mas eu vi muita maravilha mesmo que Deus salva. A nossa igreja salva a pessoa. Ter a fé, então você mesmo estará firme na fé. O que eu queria dizer para os jovens, não é brincadeira. O que estamos a ouvir, conforme como está. Ainda bem que hoje em dia a Bíblia fala dos passados, as pessoas firmes do passado. E hoje em dia tem que haver. Cada jovem tem que procurar nessa firmeza. O que é a paciência? Ter a fé, orar. Resumir as coisas falsas. Tudo que estamos a ver como que são as coisas falsas. Mas a verdade está então na Sagrada Escritura. Bom, muito obrigado, Papá Celia, por compartilhar conosco essa pequena história. Pequena, mas grande. Nem como disse, são 50 anos. 50 anos de adventista. 43 anos de casado. Pequena, né, em pequenas palavras, mas a história é mesmo grande. São 50 anos de adventista, 43 anos de casado. E eu sei que Deus... 73 anos. 70 anos de vida. Eu sei que Deus cuidou e vai continuar cuidando do Papá Celia. Com certeza. Vai continuar abençoando a sua família. E que aquele dia em que Jesus voltar, nós todos sabemos que teremos o nosso galardão, a nossa coroa. Então eu agradeço, Papá Celia, por ter partilhado essa pequena história conosco. Que nós possamos, através da história do Papá Celia, nos inspirarmos para continuar avante, né? Porque nós somos os jovens de hoje e vamos continuar avante com aquilo que o Papá Celia e os outros amigos fizeram no passado. Nós também iremos continuar a cuidar da igreja, a levar a mensagem de Deus para as pessoas que não conhecem, e agradecer mais uma vez, Papá Celia, por ter partilhado conosco esta pequena história. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Até que essa senhora, esses brancos, quando vieram dela, ao chorar, pensava que a igreja ia, mas agora está desenvolvida a nossa igreja da Ponta. Muito bem. Até aquilo que eles pensavam que havia de cair. Não, a igreja não caiu, agora está muito bonito. Todos os nossos jovens que nasceram aqui, agora então são, eles pregam bem, organizam bem. Aí eu admiro, não, se aqueles choraram assim, pensava que havia a igreja levar no outro caminho, mas a igreja está avançada. Já multiplicou-se, era só aqui, já multiplicou-se em todas as horas. Eu acho que o avanço da igreja tem que ser. O Espírito de Deus já trabalhar para com todos.
Muito obrigado mesmo pela informação. O que vejo, o que honro, então é isso. Deixa-me alegria forte mesmo quando eu vejo isso em todas as zonas que eles fazem. Eu queria fazer isso. Trabalhei com muitos pastores. Eu fiquei aqui quase uns 3 anos, chefe de diácono, não sei o que, passei o que, até de lá mesmo, desde quando eu fazia então, fizeram-me aquela coroa de diácono. Você tem que ser diácono. Eu fosse de lá para aqui também, diácono. É muito bonito, muito bonito. Muito obrigado pela informação. Ok. Fortalece, fica forte com a palavra. Tudo o que ouvir, há uma passagem bíblica. Tudo aquilo que nós sempre ouvimos. A verdade é, não há outra mentira, nem aumentativo, nem... A verdade é, vamos abraçarmos a Sagrada Escritura. Muitas das vezes lá eu consigo falar, o Incorongonheda. Há a bolsa que fica ali, um fiozinho, né? Até lá na conta. Nós fazermos assim, com a palavra de Deus, com Jesus, fazermos assim. Eu gosto também. Há um hino do outra vez, 74, que nós cantamos aqui, sempre quando reunimos, depois íamos em umas casas, não sei o que, com os primeiros homens. Conhece também, não posso aqui mencionar. Cantávamos. Eu tinha um gravador aqui, tínhamos 2 pessoas. Eu com o pastor Magalhães, tinha um gravador assim pequeno. Eu sempre gravava as coisas, músicas aí, não sei. Mas tem o hino que eu posso cantar. Pode cantar. Diz assim. É a tristeza deste mundo. Onde que eu vivi, depois quando fiquei aqui, comecei a balancear as coisas. Que as coisas são diferentes. Mas, enquanto as coisas são assim, mas Deus arranjou o seu caminho para então chamar todos aqueles oprimidos, perdidos, para então o caminho é esse. E depois então o hino diz, não escolheu só os jovens, nem crianças, mas com todos os jovens. E também ele também não chamou todos esses quadros de divisas aí. Jesus está chamando aqui para vir converter, deixar assim. É esse hino que vou cantar. Da ukua malaboni malabo mwila nabe abuya yagadele niwe mude waga mudariwe navi ambuya yagadele niwe mude waga odulu mutene gaifanyamo mwilabwela nave ababaga yagadele niwe mude waga uno mude waga mudariwe navi ababaga yagadele niwe mude waga mamwene matene nanazombwe yaitaniwa navi ambuya yagadele niwe mude waga uno mude waga mudari navi nabuya agadele niwe mude waga. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados. Eu já aliviarei. Única palavra que Deus fez para nós. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Papá Celia. Palavras me faltam para poder dizer aqui muitas coisas. Apenas agradecer por tudo que o Papá fez por essa igreja e pela mensagem que deixou para nós. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado, Pá. Muito obrigado. Muito obrigado.